Meu nome é Anderson Pablo, do Santo Lisboa, tenho 29 anos, meu pai ele era alcoólatra e muitas vezes ele batia na minha mãe, né, por conta do vício. E um dia ele bebeu tanto que ele agrediu a minha mãe ao ponto de desmaiar ela. E eu, vendo aquela situação, eu me revoltei contra aquilo, entendeu? E tinha colocado dentro de mim que nunca mais isso ia acontecer. E passando cerca de alguns dias, ele novamente bebeu e agrediu ela. E eu peguei uma faca de cozinha e esfaqueei ele. E ele, com essa faca de cozinha, ele me deu uma facada, né? Minha mãe até se separou dele. Chegamos ao ponto de pegar coisa no lixo para criar ele. Foi uma vida totalmente difícil. Por conta dessa separação, minha mãe ela não tinha emprego. Então a gente teve que ir para uma comunidade onde minha mãe ela começou a traficar. Tomei uma decisão, me envolvi com tráfico. Como um dia eu cheguei em casa, vi ele chorando, e eu falei assim, a partir de hoje nunca mais... Desculpa. Vocês vão passar fome. Vocês podem me ver na porta de uma cadeia, mas passar fome nunca mais. E foi o que aconteceu. E um dia eu acordei com a minha casa sendo invadida com a polícia, levando a minha mãe presa. Mas não permaneci presa. Eu saí, mas continuei fazendo coisa errada. E eu determinei que eu ia me matar. Foi a primeira tentativa de suicídio. Eu peguei 86 cápsulas de amoxicilina que minha mãe tinha guardado e eu comi ali. Falei, vou pôr um fim nessa situação. Então eu fui, tomei, comi, né, aquelas cápsulas e deitei no sofá e esperei a morte, mas só que a morte não chegou, né? Então eu saí de casa na segunda tentativa, que era se jogar da ponte, lá em Guarulhos. E passando na frente da Igreja Universal lá de Bom Clima, foi quando o pastor do nada olhou para mim, eu nem conhecia ele. Falou, rapaz, você vai fazer o quê? Onde você vai? Ele falou comigo de uma tal forma que eu desabafei como uma criança, eu chorei, né, como se fosse uma criança ali, não tinha nem palavras para falar de tanta angústia que estava dentro de mim. E ele falou para mim que havia solução para mim. Então ali eu comecei a frequentar a igreja, né, foi um processo rápido, onde, né, eu me libertei naquela época. Eu comecei a frequentar a Força Jovem e em menos de 1 ano e meio eu já estava de obreiro. Minha mãe ela viu que houve uma mudança, né, porque não gostava mais de sair de casa naquela época de depressão, de automutilação. Ela começou a frequentar junto com o meu padrasto. Eu não tinha mais opção. Eu não tinha mais opção. O único lugar que eu achei com as portas abertas naquela manhã de uma segunda-feira foi a Igreja Universal. E naquele dia, um homem de Deus veio conversar comigo. Parece que ele sabia da minha vida. Apesar que meu filho era obreiro, mas ele era um pastor novo, tinha acabado de chegar na igreja. E parecia que ele sabia de toda a minha vida. E eu tomei uma decisão. Falei, a partir de hoje, nunca mais eu vou deixar de servir a Deus. No mesmo dia já me batizei. E numa madrugada, num propósito de 3 horas da manhã, eu recebi o Espírito Santo. E naquele dia, quando eu amanheci o dia, eu amanheci uma outra pessoa, com outros pensamentos, com outra visão. E fiquei lá, tive uma paz, né, uma felicidade, fiquei 4 anos e 4 meses de obreiro na igreja e tive uma decepção, acabei tendo uma mágoa e essa mágoa acabou me afastando de Deus, entendeu? Então me afastei da igreja. De repente bateram na minha porta, um amigo dele trouxe ele carregado, bêbado. Foi uma das maiores decepções que eu tive, porque eu não esperava que um dia ele aparecesse em casa naquela situação. E esperei ele acordar, a gente conversou, ele chorou bastante, arrependido, me pediu perdão, mas também foi por pouco tempo, voltou a fazer tudo de novo. Quando eu me afastei da igreja, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe, mas só que eu comecei a ouvir voz, e essa voz falava que eu tinha que tirar a vida dela. Ele não queria conversa comigo, me deixou até de chamar de mãe, chamava aquela mulher. Muitas vezes eu não tinha controle do meu corpo, eu ia até o quarto da minha mãe, eles dormindo, e ficava ali, era uma guerra espiritual. Hoje eu entendo assim, que eu não conseguia tocar neles, porque o próprio Deus que eles buscavam naquela época não deixava. Só que nessa época eu já estava firme na igreja, e ele falou que não tinha força, ele chegava na porta do quarto, não tinha força de cometer o crime.
Mas só que o ódio era incontrolável dela. Ela não fazia nada para mim. Ela lutava por mim, ela trazia propósito da igreja, comprava roupa para mim ali, me dava vários presentes naquela época. E mesmo assim, quando eu ouvia ela, o ódio me contaminava. Eu ficava ali com a faca assim entre a cabeça deles e eles dormindo e eu não conseguia. E quando eu não conseguia, vinha uma decepção. Essa decepção falava assim, você não conseguiu, não era pra você ter matado eles, por que você não matou? E essa voz, ela ficava aqui, ó. E era quando eu tentava contra mim. Foi algo assim que foi incontrolável. Eu lembro até hoje. A dificuldade foi levar a faca até o coração. Mas quando eu consegui levar a faca até o coração, eu já não tive mais controle da minha mão. A faca natural entrou, eu senti a dor, mas só que era algo tão assim, que não tem como explicar, porque a dor estava ali, mas só que o vazio era maior do que a dor. Quando eu via essa marca, eu me oprimia. Então eu falei, faz o seguinte, vou fazer um símbolo de um time de futebol aí. E nesse dia eu passei mal. Foi quando quando eu voltei ao normal, o rapaz falou, rapaz, você é louco. Porque o que você desenhou aí é algo sobrenatural. Esse desenho que eu fiz aqui, eu faço ela em 6 sessões. E você assinou um termo de responsabilidade, se você morresse aqui agora, né, para fazer em uma sessão. Quando eu voltei ao normal, tinha uma imagem de um demônio no meu peito. E foi quando entrou hoje a minha esposa, né, que foi fundamental na minha vida, porque ela entendeu o que eu estava passando numa conversa que a gente teve. Ela entendeu que eu era um ex-obreiro, entendeu que tudo aquilo que eu estava passando não era frescura, porque muitos familiares na época falaram que era frescura. Falei para ele, você precisa de ajuda e eu não sei como te ajudar. Aí ele falou, poxa, é que eu já frequentei a igreja, eu estou afastado, eu ajudava pessoas, mas para aquele lugar eu não volto. Falei, antes, você precisa voltar, porque você precisa de ajuda, ninguém aqui que a gente conhece pode te ajudar, vamos lá. Aí ele falou, não, lá eu não volto. Ele tinha um orgulho muito, muito grande. Era uma barreira muito grande de se vencer. Eu comecei a ter alucinações. Eu não via, mas eu sentia a presença de como se fosse muitos demônios vindo me buscar. E a sensação é uma coisa horrível. O colchão onde eu estava dormindo, eu sentia o colchão afundar, como se alguém estivesse pisando ali. Pegava no meu pé, pegava no meu braço, pegava no meu pescoço. O meu cunhado, ele relatou que ele subiu em cima do meu corpo e abriu os meus olhos e tentou me acordar, e ele falou que eu não olhava no olho dele, eu olhava além dele. Quer dizer, ele estava com o rosto colado no meu e eu olhava além dele. Então, passando 20 minutos dessa situação, foi quando aconteceu a parada cardíaca. E a gente começou a chamar, e ele não respondia. Parecia que era uma pessoa que estava em coma. E a gente persistiu chamando, e ele começou a se debater na cama, começou a gritar, como se estivesse vendo coisas, falava que estavam puxando ele, que estavam levando ele, que doía muito, que estava queimando. Chacoalhou ele, falou assim, Anderson, olha pra gente. E ele deu uma suspirada e ele caiu, mole, na cama. E aí bateu a preocupação. Imediatamente eu corri na casa da minha prima. Ela trabalhava no hospital ali próximo, no Hospital Bom Clima. E ela rapidamente pegou um carro e levou ele para socorrer. Chegando no hospital, o doutor deu óbito. Aí quando entrou a minha mãe, a fé da minha mãe. Eu não aceito perder meu filho. Eu não aceito, foi o pedido que eu coloquei no altar. Eu não aceito perder meu filho para o mundo. E naquele dia, Deus trouxe ele de volta, no propósito de Fogueira Santa. Quando eu voltei ao normal, foi o doutor entrando dentro daquele necrotério e eu sentado em cima daquela mesa. E a primeira reação que quando ele entrou, já entrou dobrando o joelho. E ele falou assim, que Deus seja louvado. Passando mais ou menos umas 3 horas, eu saí andando pela porta do hospital. E a gente não entendeu nada, a gente ficou, um olhou para a cara do outro, ficou, mas você não estava morto? O que aconteceu? Ah, então, o médico não soube explicar lá, não sei o que aconteceu também, não sei te explicar, só sei que eu estou vivo. Aí eu falei para ele, poxa, então agora você precisa buscar essa ajuda. E foi quando eu decidi voltar, porque ali Deus ele criou aquela situação da parada cardíaca e teve a misericórdia da minha alma, porque falou assim, o que eu posso fazer mais por você? Tinha 2 obreiros que também lutavam por mim, que me colocou no carro e falou, antes, vamos para a igreja agora. Me levaram para a igreja, o pastor ele orou em mim,
Quando eu voltei ao normal, eu estava todo rasgado, né? O pastor também estava todo rasgado, machucado, os bancos tudo virado. E ele falou, Anderson, só tem uma situação para você. Se você obedecer tudo que eu falar nesse altar, meu amigo, você vai mudar de vida. Mas se você desprezar, o que tua mãe fez é em vão. O mal que manifestou aqui em você, ele falou que levou a sua alma até a boca do inferno. Mas Deus, ele enviou um anjo intercessor por conta do voto, do sacrifício que sua mãe fez. Então, quer dizer, você acha justo isso? A primeira coisa que eu determinei foi o seguinte, eu não vou errar mais. Eu não vou errar mais. Eu já cheguei a ficar 7 dias seguidos com o Espírito no meu corpo. Eu falei, não, então peraí, agora eu quero ter o Espírito de Deus. Se foi o Espírito de Deus que faltou e eu caí e aconteceu tudo isso, então eu já sei o caminho. A partir de agora eu vou lutar para que eu venha a ter o Espírito Santo. E eu foquei só no Espírito Santo, não foquei mais em nada. Foi muito rápido. 3, 4 dias depois ele chegou na minha casa, me pediu perdão. Mãe, me perdoa, a senhora não merece o que eu estou fazendo. Posso voltar para casa? Falei, pode, aqui é a sua casa. E teve a primeira reunião do Intelimem. Eu lembro até hoje, né? Eu tinha já me libertado, já tinha me batizado nas águas, e foi no dia 8/11 de 2014, a primeira reunião dos homens. Não tem como esquecer. Esse dia, se eu perdesse esse dia, eu ia perder o maior tesouro da minha vida. E eu lembro que na época o Bispo Renato ele falou o seguinte, ele falou assim, você que deseja acima de tudo o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu saí do meu lugar para uma decisão, porque eu lembro que eu não consegui chegar até o altar, eu cheguei até a metade do templo, que estava lotado. E ali eu falei, Deus, é agora. Eu vou falar com o Senhor como eu nunca falei. Eu vou abrir meu coração, eu vou sair daqui hoje transformado. E ele falou assim, primeiramente você vai se humilhar. Você vai dobrar o seu joelho e vai se humilhar. Mas só que eu fui tão devagar nessa situação que quando eu olhei para o chão, tinha tanto homem dobrado no chão que não tinha mais espaço para se dobrar. Mas eu olhei assim, aquele cantinho ali da poltrona do templo, eu enfiei minha cabeça lá dentro. E ali eu comecei a falar com Deus. Eu derramei tudo que estava dentro de mim. E quando eu me levantei que eu comecei a buscar o Espírito Santo, foi ali que ele desceu. Ele invadiu minha vida que eu lembro que parecia que só estava eu e ele no Templo de Salomão. Parecia que não tinha mais homem, era só eu e Deus. E ali a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi uma felicidade que eu falei, poxa, como é que eu pude perder isso? Como é que eu pude perder essa felicidade de viver enganado esse tempo todo? E eu lembro que quando o Bispo Renato falou assim, amém, eu falei, pelo amor de Deus, amém nada. Isso daqui tem que continuar. Tem que continuar. E quando ele mandou voltar para o lugar, parecia que todo mundo estava olhando para mim. Então eu voltei com a felicidade, o desejo de falar de Jesus para todo mundo. Eu queria sair dali para falar de Jesus para todo mundo, para o morador de rua que está na porta ali, para todo mundo. Não vi a hora de chegar em casa. Mas quando ele voltou, ele não falou, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele chegou caladinho. E eu sentei com ele na cozinha, fui conversar com ele, eu fiquei olhando para o rosto dele. Falei assim, você tem algo diferente. Seu semblante mudou, sei lá, algo está diferente em você. Aí ele olhou para mim e falou assim, é que eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu conheci esse Deus que um dia me deu a oportunidade de uma nova vida. Hoje eu posso falar que é o melhor filho do mundo. É um grande homem de Deus, um marido excelente, um pai excelente, responsável. Esse é o filho que Deus trouxe de volta. Foi uma alegria para mim. Hoje eu sou filho, né? Minha mãe, ela tem orgulho de mim em tudo. É um pai extremamente responsável, provedor, cuida de mim, da minha filha. A gente tem uma filha agora. Se ele não tivesse recebido o Espírito Santo, ele não seria esse pai, ele não seria esse marido, ele não seria esse filho, ele não seria esse servo. O Espírito Santo mudou aquilo que homem não podia mudar, que a mãe não podia mudar, que a esposa não podia mudar. É ele. A transformação é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem mudança, não tem transformação, não tem vida. Então, agradeço a Deus por tudo que elas fizeram por mim, entendeu? E a honra de Deus está na nossa família hoje, através daquilo que a gente tem colocado no altar, que é a nossa vida.